Fala matemático, tudo bem? A questão agora é sobre função trigonométrica. Para isso, eu trouxe uma questão de prova, onde a gente vai ver a questão, depois a teoria e, por fim, resolver a questão. Vamos lá? Então, pessoal, a questão é essa aqui, ó. Suponha que uma revista publicou um artigo no qual era estimado que no ano de, vou marcar esse aqui, ó, 2015 mais X, com X, né, pertencente a esse intervalo de 0 até 10, tá? O valor arrecadado dos impostos incidentes sobre as exportações de certo país em milhões de dólares poderá ser obtido pela função. Vou marcar também essa função aqui, ó. Então, essa função ela é muito importante para a gente conseguir resolver esse exercício. Eu chamo a atenção para você que aqui eu já tenho uma função cosseno, né? Então, continuando, caso essa previsão se confirme, então, relativamente ao total arrecadado de cada ano considerado, é correto afirmar. Aí vem as perguntas, né? Usa as assertativas para você marcar aquela que é verdadeira. A primeira, o valor máximo ocorrerá apenas em 2021, atingirá o valor mínimo somente em 2 ocasiões, poderá superar 300 milhões, nunca será inferior a 250 milhões de dólares. Veja que eu tenho já um 250 aqui que ele está falando, que são os milhões de dólares. Mas a gente vai primeiro, como eu falei para você, fazer uma breve revisão. Quando a gente fala de círculo trigonométrico, a gente está falando de um círculo que ele vai ter o raio igual a uma unidade. Então, a gente precisa guardar isso aqui, ó. O nosso raio do nosso círculo, ele vai ser igual a uma unidade, tá? Então, R é igual a uma unidade. Vou botar até um R minúsculo aqui, uma unidade. A outra coisa que a gente precisa, pessoal, lembrar é o seguinte, que esse eixo que está na horizontal é o eixo dos cosseno. Então, cosseno do ângulo alfa. Quem é o ângulo alfa? É esse ângulo aqui, ó. A gente vai sempre andar no sentido anti-horário. Vamos considerar o sentido positivo. E o ângulo que está na perpendicular, e o eixo que está na perpendicular, desculpa, é o seno, né, do ângulo. Mas o que é isso, na verdade, né? Muita gente tem dificuldade. Veja, eu estou fazendo uma projeção, né, desse raio. Quando eu projeto esse raio na horizontal, eu vou ter um valor para essa projeção. E vocês podem observar aqui, então, se eu fizer essa projeção, o que é a projeção? É como eu estivesse olhando de cima, né? Imagina que eu estou olhando aqui de cima, ou tem um farol, uma lâmpada acesa, e vai fazer uma sombra aqui embaixo, na parte de baixo. Essa sombra, então, será a nossa projeção, que está aqui, ó. Veja que vai ser menor, né? Então, essa projeção na horizontal, nós chamamos de cosseno. Mas eu posso também, pessoal, projetar na vertical. Vou usar a mesma técnica, ó. Imagina algo iluminando, né? Aí, quando eu pegar essa projeção aqui, ó, vai vir para a direita, né? Vou até fazer um traço reto para ficar bem legal, ó. Aí vai ter uma sombra. Essa sombra é o que eu estou desenhando aqui em vermelho para vocês, tá certo? Marcar aqui, ó. Essa aqui é a nossa sombra, tá vendo? Essa é a nossa sombra que eu tenho, que vai pegar então esse valor, né, que representa a projeção no eixo vertical. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, que quando eu tiver esse raio totalmente deitado, né, então se eu pegar aqui, ó, e projetar, né, o raio ele está deitado, ele está aqui embaixo, ó, não tem deslocamento para ele. Então, nesse caso, o que vai acontecer, pessoal? Aqui a gente teria o cosseno de 0 graus. Então, ele é máximo aqui, né? Porque o raio está coincidindo com o eixo X, né? Que é, no caso, o eixo do cosseno. E quando eu tiver, então, a minha projeção, o meu raio totalmente aqui, ó, 90 graus, o que vai acontecer? O meu seno de 90 graus, por isso, né? O seno de 90 graus vai ser máximo, vai ser igual a 1.
Então, o que eu também posso observar desse círculo trigonométrico, é o seguinte, que quando o meu raio, ele passa, né, ele vira, ó, ele virou, o que vai acontecer aqui nesse momento? Eu estou no segundo quadrante. No segundo quadrante, a minha projeção no eixo vertical ainda continua acima. Acima de quem, Tércio? Do meu zero. Ó. Se eu for considerar isso aqui o meu zero, né? A direita para cá seria, né, o cosseno positivo, né? Cosseno de alfa positivo, a projeção nesse eixo. E quando eu tiver a projeção à esquerda de zero, eu vou ser sempre o valor de cosseno negativo. E para o meu seno, a mesma coisa. O que vai acontecer? A projeção do meu seno é no eixo vertical. Então, se ele estiver para cima, vai ser positivo. Se estiver para baixo, negativo. Eu vou até fazer o seguinte aqui, pessoal. Vou pegar aqui o compasso, né? Vamos pegar aqui o compasso e vamos escrever isso para você não esquecer, né? Ó, fiz o ciclo trigonométrico, né? Vamos fazer então os quadrantes aqui, tá? Como eu estou fazendo mais rápido, não vai ficar tão certinho, mas a gente vai ter a ideia aqui, só para a gente não esquecer. Então, eu vou ter aqui os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o meu quarto quadrante. Vamos ver, então, o seno do ângulo. Então, o meu ângulo que eu estou falando é que eu tenho a projeção do meu raio, que está aqui, tá certo? Então, o seno, ele vai ser positivo no primeiro, não é isso? E ele vai ser, primeiro e segundo quadrante, ele vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante. Se eu pegar novamente isso aqui, esse eixo, eu vou copiar aqui para ficar mais rápido, e jogar aqui, ó, vamos lá, vou apagar o que não me interessa. Agora eu estou trabalhando com o cosseno. Então, os meus eixos continuam os mesmos, tá? E os quadrantes também os mesmos. Só que vai mudar agora o valor, porque eu estou trabalhando com o cosseno. O cosseno do meu ângulo, que é meu ângulo alfa. Então, vamos botar aqui o cosseno. Esse aqui é o ângulo alfa. Vamos apagar esse sinalzinho aqui. Ok, vamos lá. Cosseno de alfa. O cosseno de alfa, ele será positivo no primeiro e no quarto quadrante, né? E ele será negativo, então, no segundo e no quarto quadrante. Está aqui a nossa projeção. No segundo, perdão, e terceiro quadrante, o nosso cosseno será positivo, negativo. E positivo no primeiro, né? Primeiro quadrante. Vamos marcar aqui, ó. Primeiro quadrante e quarto quadrante, tá certo, pessoal? Primeiro aqui, ó, e quarto quadrante, tá? Positivo. Isso novamente porque, ó, chamando a atenção de vocês para isso, é porque eu estou projetando nesse eixo. E todas as vezes que eu estiver no primeiro ou no quarto quadrante, a minha projeção, ela cai aqui sobre o meu eixo, que é positivo. Se eu virar para cá, ó, segundo e o terceiro quadrante, a minha projeção, então, vai cair aonde? Vai cair no valor do eixo que é negativo. Então, só para vocês aí, então, terem essa, guardarem essa informação. Enfim, eu coloquei aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, uma tabela com os valores, mas isso você facilmente encontra na internet, né? Então, a gente tem o do cosseno, do seno, da tangente, da secante, cossecante e cotangente. E para cada um deles, os valores de 0 a 2π, ou seja, de 0 a 360. Mas, enfim, a nossa questão. A gente tinha esta fórmula que foi dada, né? E o que eu vou tentar vai ser o seguinte, pessoal, vai ser aqui, ó, para o meu cosseno, né? E como o cosseno, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando então com esse eixo horizontal, cosseno do nosso ângulo ali, que eu vou chamar de alfa, tá? Só para não escrever π sobre 3. Então, quando eu tiver x igual a zero, eu vou substituir zero aqui, vai zerar tudo, e cosseno de zero é igual a 1. Então, o primeiro ponto que eu tenho é zero. E se eu for fazendo cada um desses, eu coloquei aqui para você ver, vai dar π sobre 3, aí depois vai dar 2π sobre 3,
vai dar π, né? A gente está mapeando todo o nosso círculo trigonométrico. Depois vai dar 4π sobre 3, 5π sobre 3, e aí a gente volta para onde? Volta para 2π. E começa tudo novamente, tá certo? E eu botei os valores. Veja que o cosseno de 60 vai dar 1/2. Mais o cosseno, né, de π é 180, tá certo? Se eu dividir π por 3, é 180 por 3, vai dar 60. E 60 vezes 2, se eu fizer 60 vezes 2, vai dar 120. 120 está no segundo quadrante. Lembra que a gente falou? Segundo quadrante é negativo, né? Então, por isso que eu botei valor negativo, seno de π. Cosseno de π é menos 1, é negativo. 4π sobre 3 é negativo, porque está no terceiro quadrante. E assim eu fui fazendo para todos eles, tá certo? O que agora eu vou fazer? Eu vou partir para as respostas, para analisar, porque a teoria eu já tenho. Então, vou analisar o seguinte: o valor máximo ocorrerá apenas em 2021. Bem, a gente começa com 2015, mais x. X é o ano. Para ele ser máximo, vocês podem observar aqui, ó, que todos os meus valores serão máximos a partir do momento que eu tenho o valor, que é o máximo do cosseno, que é 1. E ele acontece aqui em 0, e depois ele vai acontecer aqui, ó, em 6, né? No ano 6. Então, ele acontece em 2 vezes. Ele já começa com o valor máximo em 2015, porque isso tudo aqui vai zerar, essa parte aqui, ó, vai zerar, e eu vou ter aqui 250. Então, o máximo já aconteceu uma vez, e ele acontece novamente aqui, ó, 2π, né? Porque quando eu tiver 2π, o que vai acontecer? Eu vou ter o valor máximo da minha função, né? Não sei se vocês estão entendendo, pessoal. Se eu tiver 0 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu valendo 1, certo? Aí vai ficar 250 mais 12 vezes cosseno de 0. Então, vai ficar 250 mais 12 vezes 1. Então, fica 250 mais 12. Então, deu quanto? 262. Acontece aqui, né, para x igual a 0, e acontece também para x igual a 6. Quando você tem x igual a 6, esse valor vai se repetir porque você vai ter 1 novamente. Então, quando você tem 1 novamente, o que acontece? Você passa a ter novamente um valor máximo, 262. Então, essa questão ela está errada porque o valor máximo ele não ocorrerá apenas em 2021. Ele já acontece, né, logo no início, em 2015. Então, vamos considerar. Atingirá o valor mínimo somente em 2 ocasiões. Para eu ver o valor mínimo, eu preciso saber quais são os valores mínimos. Os valores mínimos é quando eu tenho menos 1. E isso realmente acontece 2 vezes, no ano 3 e acontece aqui no ano 9. Então, a princípio, essa questão está correta. Poderá superar 300 milhões de dólares? Poderá superar? Não, porque o valor máximo que eu tenho é 262, como a gente viu. Então, não poderá superar 300 milhões de dólares. Então, já vou riscar essa aqui. Nunca será inferior a 250 milhões? Será sim inferior a 250 milhões. Por quê? Porque eu tenho vários valores negativos, né? Quando eu tiver aqui, ó, menos 1 vai dar 250 menos 12, mais 12 vezes menos 1. Porque o cosseno vai dar menos 1. Então, vai ficar 250 menos 12, que vai ser um valor menor que 250. Então, essa resposta também está errada. E a nossa questão correta é a letra B. Então, meus amigos, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com os seus amigos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, porque sempre tem vídeo novo, sempre tem teoria e exercícios novos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!